aprender agora usar ferramentas que estão dentro do Google Drive. Então, se eu vir aqui na minha pasta, clicar com o botão direito, eu vou conseguir ver, isso fora do arquivo, né? Eu vou conseguir ver, abaixo dessa parte de gerenciamento de arquivos, eu vou ver essa opção para poder criar arquivos do Google Documentos, planilhas, apresentação. E além disso, vocês podem, com o tempo, na conta de vocês podem vincular outros serviços que têm acesso ao Google. Por exemplo, eu posso utilizar o desenho Google, ou então eu posso utilizar um editor de texto que tem dentro do Google Drive. Existem outras ferramentas, se vocês forem aqui e clicar nessa seta mais, conectar mais apps, vai ter outras ferramentas vinculadas à conta de vocês. Então, essa é aquela vantagem lá da nuvem, né? A gente vai ter um monte de aplicativo, é como se tivesse um monte de programa instalado, vinculado à conta. Então, eu vou vir aqui dentro do Google Documentos, eu posso também vir por aqui, por esse caminho. Novo, Documentos Google. O padrão vai ser o quê? Criar o arquivo em branco. Como eu estou dentro de uma pasta compartilhada, me perguntou, criar e compartilhar. Mas eu posso mudar isso também. Né? Lembrando que eu posso mudar as permissões para cada arquivo. Bom, para quem já viu o Microsoft Office Word, né? Aquele editor de texto, ele vai ser muito parecido. Só que com uma grande diferença. Aqui, a gente, ao criar esse arquivo, a gente já está colocando dentro da nossa nuvem. Então, tudo que eu fizer aqui não vai ser perdido. E veja a vantagem, né? Não vai ter mais aquele problema de, imagina, tá fazendo um trabalho, não salvou, não tem falta de energia. Ou o teu computador deu problema. Não tem problema, vai continuar na tua conta. Aqui ele vai mostrar o título do arquivo, né? Então, posso colocar aqui, documento, informática básica. Quando eu clicar aqui, ele salva automaticamente e já vai aparecer aqui dentro da minha pasta. Tudo que eu fizer e editar já vai estar sendo salvo, né? Ele salva isso tudo automático. Aqui em cima a gente vai ter a barra de menus, alguns menus do Google Drive. Vou ter aqui essa barra de formatação, né? Eu vou ter mais atalhos aqui, posso ocultar essa barra. Vou ter a minha régua. Aqui é o ambiente da minha página, né, onde eu posso editar o arquivo. E aqui, o que a gente vai ver, né? Vamos primeiro fazer o seguinte teste. Vamos aprender aqui como pegar alguma informação da internet e colocar aqui dentro de uma forma mais organizada. Se eu for aqui no Wikipedia, no site do Wikipedia, procurar aqui, Google Drive. Pronto. Eu quero copiar esse texto, né, lá do Wikipedia, só que ele vai vir com algumas informações de link, formatação aqui negrita. Muitas vezes eu não quero isso. Então, ao copiar e colar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ele colocou muitas informações junto. Em alguns casos pode ser bom e outros não. Então, a forma mais eficiente de pegar o texto lá da internet, sem formatação, é utilizar o atalho Ctrl+Shift+V. Com isso, vocês vão conseguir copiar só o texto, né, sem formatação. Então, a partir daqui eu consigo fazer edições do texto. Com o texto aqui eu consigo depois mexer aqui na orientação do parágrafo, colocar centralizado, justificado. A gente vai ter aulas mais específicas sobre a formatação e o uso das ferramentas do LibreOffice Writer, que é muito parecido com essa. E durante a aula do LibreOffice Writer, eu vou voltar nessa ferramenta do Google Docs e fazer um comparativo. Aqui eu só estou mostrando para vocês por cima como utilizar o Google Docs, né, criar um documento e ver as principais funções. Mas não se preocupem que nas próximas aulas vocês vão ver essas funções em detalhes, tá bom? Pronto, então aqui eu já criei
o texto, eu posso formatar o restante, ó, utilizando, selecionei aqui meu texto, posso ir modificando o texto, colocar aqui negrito, colocar cor. Ele é bem intuitivo, né? Então mesmo sem conhecer a ferramenta, vocês vão conseguir mexer facilmente. O que a gente tem também de interessante? O zoom vai ser importante para vocês também utilizarem essa ferramenta. Então, vocês podem vir aqui e ajustar para poder ficar mais próximo. Podem clicar aqui e alterar o valor para, na mão, colocar 80%, que não tem aí, né? Posso colocar aqui 200, só ficar bem mais próximo. Lembrando que o zoom, eu estou pegando apenas a minha página, utilizando como se fosse uma lupa. Estou aproximando ou distanciando a visualização da página, como se trouxesse mais para próximo do rosto ou não esse arquivo. Né? Vocês não estão alterando o tamanho de fonte. Então aqui o texto, se a gente for imprimir, ele vai se manter o mesmo, independente do zoom. Temos também aquelas mesmas regras de compartilhamento, né? Então, do jeito que vai ter lá a pasta, vocês podem clicar em compartilhar aqui. E aqui, principalmente eu acho aqui dentro desses documentos, e eu uso bastante, quando eu tenho algum trabalho em equipe, e eu vou criar, quero criar alguma coisa lá compartilhada, eu já vou para o Google Docs, né? Eu posso colocar aqui, ó, minha conta. E aqui a gente vai ver agora como é que funciona esse compartilhamento do arquivo, né? Qual é o efeito disso? Então, eu vou adicionar aqui um e-mail para alterar e ver aqui do lado o que, é que vai ser alterado. Vou colocar como modo de edição. Aqui eu posso colocar uma mensagem dizendo trabalho de português. Pronto. Esse é um trabalho de português que vocês podem fazer de forma colaborativa, né? Vou clicar aqui em enviar. Pronto. Ao clicar em enviar, ele só pergunta se ele realmente eu quero compartilhar, porque meu e-mail é do IFCE. Eu estou compartilhando com outro domínio que não tem IFCE, como fosse de uma outra empresa. Então, realmente você quer fazer isso? Bom, aí eu vou clicar assim, compartilhar mesmo assim, sem problemas. E agora, o meu arquivo, ele já está compartilhado. Se eu vir aqui no Google Docs, ó, já mostra também aqui o desenhozinho do compartilhamento. Se eu clicar em compartilhar, ele já mostra uma configuração diferente. Ó. Se eu clicar agora aqui embaixo, ele já mostra que está sendo compartilhado para qualquer pessoa. Nesse caso, ele já está restrito. Né? Eu tenho acesso a esse aqui e tenho também acesso com qualquer pessoa. Só se eu alterar aqui embaixo, né? Por meio desse link. Né? Então tem essas duas formas de acesso. Caso eu quisesse alterar, eu poderia alterar aqui só para o meu arquivo. Como a pasta toda ela já está com acesso maior, ela continua, mas colocou essa outra condição, né? Que eu posso também mexer aqui. Posso deixar ele como restrito. Pronto, o arquivo foi compartilhado, agora a gente vai fazer o quê? Né? Eu vou simular como fosse uma outra tela. Vou entrar aqui na minha outra conta. Como eu só fiz abrir minha outra conta, ele já aproveitou esse link, né? E já permitiu abrir. Mas deixa eu mostrar aqui. Se eu entrasse no Google Drive, onde é que eu posso acessar isso? Se eu vir aqui em compartilhados comigo, eu consigo ter acesso aos arquivos compartilhados, né? Todo mundo que compartilhou pasta, outros arquivos estão aqui. Como também foi uma coisa recente, o Google Drive já vai mostrar isso para vocês, ó. Então já vai mostrar aqui. Nessa minha outra conta, eu tenho documentos do Google, né? Eu tenho aqui esse arquivo que apareceu, mas é uma coisa compartilhada. É diferente do arquivo que foi criado nessa outra conta. Então aqui, ó, na conta 1, foi a conta que eu criei, e essa outra conta, minha conta pessoal aqui, minha outra conta, é a conta que eu estou em modo de que eu fui convidado. Mas mesmo como convidado,
o que eu fizer aqui embaixo, ó, vai refletir do outro lado. Então eu posso vir aqui e alterar o documento, ele ainda está atualizando, né? Pronto, mexeu, estava aqui atualizando o documento. Então se eu vir aqui, ó, se eu alterar o documento aqui, vai ser alterado também do outro lado. Do mesmo jeito que se nessa conta eu mudar a formatação, apagar um parágrafo, tudo que for feito aqui, ele vai ser alterado. E ele vai mostrar quem está utilizando. Tem até uma espécie de chat aqui, né, que eu posso conversar com a pessoa. Tipo, olá, qual modificação foi feita? Então, já vai aparecer isso aqui, essa mensagem, e eu posso interagir com um grupo de pessoas, né, não só com duas. Então, o compartilhamento, principalmente de arquivos no Google Drive, é bem bacana, né? Vocês vão ter essa liberdade de fazer os trabalhos em equipe, sem precisar estar do lado ali da pessoa. Vou só sair aqui, voltar para a minha tela principal. Então, beleza, tenho isso, né? Para finalizar, né, lembrando que esses recursos em detalhes eu vou mostrar nas próximas aulas. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês como fazer o download do arquivo. Na verdade, fazer o download até vocês já sabem, que é só clicar com o botão direito sobre o arquivo, fazer download. Só que ao fazer o download do arquivo, vocês vão baixar o editável. Em alguns casos, é mais interessante fazer o download em outros formatos. Então, vocês podem salvar, por exemplo, o mais utilizado seria o PDF, que é um formato de arquivo que a gente vai ver que ele pode ser lido em qualquer computador, sem ter a necessidade de um programa de edição lá para poder ler, né? Se a gente não tivesse instalado nem o Microsoft Office, se não tivesse instalado nada no computador, eu não ia conseguir abrir. Mas no formato PDF, basta ter um leitor de PDF e é tão simples que os navegadores até permitem abrir sem ter instalado, né? Hoje já é bem mais simples. Eu baixei aqui o meu documento, ó, que é o formato PDF, né? Eu não consigo também editar, também é outra vantagem dele, que eu não vou conseguir editar facilmente os arquivos. Pronto, então isso aqui, galera, para a gente ter uma noção geral de como trabalhar com o Google Documentos. Quando a gente estiver na aula do LibreOffice Writer, eu vou voltar e vocês vão também poder utilizar esses outros recursos. Pronto, aqui relembrando que a gente vai ter essas opções de compartilhamento do documento que segue a mesma linha, né? Então vocês vão poder convidar pessoas, escolher o modo de edição, escolher para qualquer pessoa alterar ou não, né? Você pode escolher essa forma. A gente viu também como exportar esse arquivo para o PDF. Né? O que é esse PDF? Ele é um formato de arquivo desenvolvido pela empresa Adobe em 93 para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional para criá-los. Então, é uma forma mais genérica que tinha de compartilhar os arquivos, né? Então, o documento ele vai ter a mesma cara onde aqui qualquer local que fosse aberto. Isso por quê? Porque se eu tiver um arquivo no LibreOffice e abrir no Word, ele pode modificar alguns detalhes da formatação. Estando em PDF, ele vai abrir do mesmo jeito que você exportou. Então, um arquivo PDF ele pode ter texto, gráfico, imagem no formato dependente do dispositivo de resolução. Então, ele não vai quebrar a imagem, não vai quebrar o formato, porque não vai ser editado tão facilmente, vai ser realmente para leitura. É um padrão de arquivo que você já deve também ter utilizado muitas vezes, né? A gente viu aqui como é que faz para exportar em PDF, não só em PDF, mas também em outros formatos. Seguindo a nossa aula aqui do Google Drive, a gente vai ver o recurso agora de planilhas, que ele é uma aplicação que permite editar valores nesse formato de tabela. Então, se eu vier aqui no meu Google Drive, da mesma forma, clicando com o botão direito, eu vou vir aqui em planilhas e um arquivo vai ser criado, do jeito que foi criado aqui no Documentos IB. Então eu vou colocar aqui, ele já coloca um nome, né, por padrão, planilha sem título. Posso vir aqui alterar para planilhas
planilha mensal, planilha de despesa, né? Então, a ideia, enquanto o Google Documents ele vai ser mais para edição de texto, o arquivo planilhas, ele permite que você tenha um ambiente que tem mais funções matemáticas. Aqui você vai poder colocar números, também textos, mas vai poder ter funções matemáticas para te dar suporte, vai poder ordenar valores, criar gráficos, verificar o maior valor, o menor. Então é uma outra ferramenta que a gente tem, né, que lembra, para quem já viu, o Microsoft Excel. Lembrando também que da mesma forma que a gente vai ter uma aula sobre o Writer, a gente vai ver em detalhes as funções das planilhas, dos documentos, a gente vai ter também uma aula do LibreOffice Calc, que vai ser o software responsável por edição de planilha no LibreOffice, né? Lá no LibreOffice. O que eu tenho aqui de básico para entender a mexer nesse aplicativo? Ele vai ter uma barrinha aqui de menu e de formatação bem semelhante ao do Google Documents, com algumas diferenças lá no final, como inserir gráfico, colocar filtro, algumas funções para utilizar aqui dentro do Planilhas. Aqui ele tem também uma barra diferente, né? Então ele vai ter uma barra onde, para cada célula dessa, ó, que eu posso movimentar com esses quadradinhos, eu chamo de célula, o valor da célula vai ser mostrado aqui em cima. Cada célula tem um endereço. Então, se eu estou aqui nessa célula que está em azul, ó, ele tem uma coluna e uma linha. Então, estou na linha 3, coluna C. Então, cada localização aqui da minha planilha, ele vai ser endereçado. Se, por exemplo, eu entrar aqui, digitar meu nome, ó, Leandro, ele mostra o valor. Se eu clicar em outra região, ele já não mostra mais esse valor, porque essa célula está em branco. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui mês. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, janeiro, né? Então vai ter uma estrutura parecida com uma tabela, né? Aqui eu vou botar o valor e aqui eu vou colocar qualquer valor, tipo 1.200. Janeiro, fevereiro, 300, por exemplo. Aqui, né, na célula, eu vou alterando por meio da setinha também do teclado, vocês conseguem alterar isso. E a ideia, né, de utilizar planilhas é para poder ter acesso a funções como essa daqui. Então, para acessar funções, eu vou utilizar a tecla, a função igual, e eu posso fazer operações como a seguinte: posso clicar aqui em cima de uma célula, e ao clicar, ele vai usar o endereço, ó, B2, que é a coluna B, linha 2. Posso, por exemplo, somar com essa daqui de baixo. Ao teclar Enter, ele vai mostrar o resultado da soma. Isso é legal porque, se eu alterar aqui o valor, ele altera o valor também para mim. Então, a ideia principal, o motivo, né, a principal motivação de utilizar a planilhas dentro desses aplicativos é ter como fazer esses cálculos. Né? Eu posso também, se eu selecionar aqui mais de uma célula, a gente vai ver que vai ter a alça de seleção, que ele vai tentar completar alguns valores para mim. Né? Se não colocar, se pegar só um valor e puxar, ele vai copiar, vai criar uma cópia desse valor. Então são recursos aqui que a gente vai ver por cima, né? Lembrando que a gente vai ter aula detalhada sobre isso, de como utilizar o planilhas. Então posso vir aqui, coloquei alguns meses do ano, posso mexer aqui nos valores, ó, 400. Vou colocar aqui em cima, selecionar e colocar em negrito, né? Usar aquela orientação, deixar aqui. Se eu clicar em cima 2 vezes, ele vai ajustar da melhor forma. Posso aumentar o espaçamento da coluna. Aqui embaixo, por exemplo, eu poderia colocar a média dos valores. Né? Eu quero saber a soma e a média. Posso colocar aqui soma. Se eu colocar aqui o igual, eu poderia somar um mais o outro, mais o outro. E ele mostraria o resultado.
Ou então, eu posso utilizar as equações do Excel. Então, eu posso vir aqui, colocar igual, ele já vai mostrar algumas funções, né, que vai ter, ou posso utilizar aqui essas funções aqui do lado. Vou colocar aqui a soma. Como é que funciona essa ideia de função, né, primeiramente? Ela vai ter um nome e vai ter parênteses, né? Então, vai ter igual, soma. Se vocês já tiverem visto funções dentro de programação, vai ter uma lógica bem parecida. Aqui na função soma, por exemplo, eu vou ter alguns parâmetros que eu vou ter que passar para fazer a soma. Na soma, dentro dos parênteses, eu vou colocar o quê? O valor inicial. E se eu quiser dizer que até o final, eu vou colocar 2 pontos, clicar aqui no final, que é esse valor aqui de baixo, que é o B9. Pronto. Tanto faz ficar maiúsculo ou minúsculo, ele vai corrigir isso para a gente. Então, se eu colocar 2 pontos, ele vai pegar todos esses valores. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula, ele só vai pegar o primeiro valor e o último valor. Pronto, ele vai pegar todos os valores aqui e vai mostrar a soma, né? Posso até destacar isso aqui com outra cor. Colocar isso aqui em preto. E a cor aqui da fonte branca, né? Então, ele vai mostrar aqui a soma dos valores. Ou eu poderia também utilizar uma função de média. Ele vai calcular a média desses valores aqui para mim. Se eu clicar no primeiro, clicar no último, segurando o Shift, ele já vai dizer do B9, do B2 até o B9. Pronto, então aqui é a média dos valores, enquanto isso aqui é a soma, né? Lembrando que a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de meses. Aqui também vocês vão ver, ó, do lado, gráficos, né? Posso inserir um gráfico, se eu clicar aqui em inserir gráfico. Pronto, ele já mostra, ó, de uma forma bem simples, né? Bem fácil de fazer aqui. Ele já mostra um gráfico com os meses e os valores de cada mês. Eu posso alterar aqui, por exemplo, o tipo de gráfico. Posso personalizar, escolher no lugar do gráfico de colunas, eu posso escolher um gráfico como esse aqui, ó, de pizza, que vai mostrar as porcentagens por cada mês. Posso alterar o estilo do gráfico, como cor, legenda, né? Posso colocar uma legenda aqui no gráfico. E como é interativo, né? Se eu clicar aqui fora e arrastar, ó, colocar aqui, alterar qualquer valor, ele mexe tanto aqui embaixo como altera aqui do lado. Tá bom? Então, isso aqui são as principais coisas da planilhas. A gente pode criar dentro de um mesmo documento também, né? Outra planilha. Posso clicar aqui em adicionar página. Vou ter páginas diferentes. Isso aqui pode ser a despesa. Só clicar 2 vezes. Vai mostrar a despesa mensal. Aqui eu poderia colocar despesa com energia. Poderia colocar diversas informações aqui, né? Colocar despesa material. Posso, em cada planilha que eu vou alterando, ó, ele vai colocar dentro de um mesmo arquivo. E posso também compartilhar da mesma forma que eu compartilho o Google Documento. A outra parte que a gente vai ver agora do Google Drive vai ser a aplicação para apresentação, né? Então, de forma bem parecida com planilhas do Google Docs, o Drive ele traz aplicativo de apresentação. Fazendo novamente uma comparação, seria aquele PowerPoint, né? Ou então fechar aqui, pronto. Ou aquela parte de apresentação que tem no LibreOffice, né? O Impress, o aplicativo Impress do LibreOffice. Então, assim, do mesmo jeito, a gente vai em novo, clique em apresentações, vou criar aqui uma apresentação. E o bacana daqui, né, segue aquelas mesmas regras, ele é colaborativo. É diferente de você fazer uma apresentação sozinho no computador. Aqui você vai, se for preciso fazer uma apresentação em grupo, você vai conseguir fazer com
uma equipe, né, com mais de uma pessoa. E para quem nunca viu nada de apresentação, né, enquanto documentos ele é para criar documentos, para criar ele fica naquele formato de folha 4, né, mas a gente pode mudar também, mas ele é para estrutura de documentos. O planilhas ele é para poder gerenciar valores, colocar gráficos, fazer cálculos. O apresentação ele serve para criar slide, como eu estou fazendo aqui, slide de apresentação. Aqui do lado tem os temas, que são conjunto de configurações como cor, tamanho de fonte, estilo, de slide, de fonte, de tudo que tem relacionado à apresentação. Então o layout da apresentação vai estar aqui. Se eu pegar essa aqui, por exemplo, eu posso clicar e tudo vai ser alterado. Cada slide desse aqui, né, ele vai ter uma apresentação diferente. Eu posso criar, né, novos slides aqui clicando com o botão direito, ó, novo slide. Aí seguindo aquela lógica de apresentações que você até já conhece. Né, tem um primeiro slide que a gente coloca o título. Esse daqui vai ser o seguinte, vai ser para ficar o conteúdo. Se eu vim aqui alterar o meu tema que fica ao lado, tudo vai ser alterado, né? Aquela mesma ideia. Eu posso colocar aqui título, por exemplo, posso botar informática básica. Aí eu poderia aqui centralizar, né? Colocar aqui no meio. Vamos ver aqui. Se eu clicar nas três pontinhos, é porque estava oculto, né? Posso alinhar aqui no meio, selecionando o conteúdo e colocando aqui no meio. Posso colocar um subtítulo, informação, aqui é um texto. Pronto, de uma forma bem simples, a apresentação vai ser isso. Vão ter slides que vocês vão abordar de forma mais simples os temas. E da mesma forma que os outros dois programas, nós teremos uma aula dedicada a só o uso desses aplicativos de apresentação. E eu vou fazer uma comparação entre o do Google Drive e do LibreOffice, né? Mas isso aqui é coisa mais para frente. Aqui é para ter uma ideia do que vocês podem fazer. Então aqui eu posso também mostrar a apresentação, ó. Então eu posso passar a apresentação. Ele tem tudo que você vai precisar, né, de forma um pouco mais básica em relação ao PowerPoint, porque o PowerPoint, além de você pagar, né, você paga por mais recursos, ele tem uma forma mais enxuta, né, de aplicações, mas vai te fornecer muita coisa, tá? Então tem esses detalhes aqui da apresentação. Vocês podem também fazer o download, colocar no formato PowerPoint, de PDF, de imagem. Também é possível da mesma forma. Eu posso alterar aqui, ó, o formato, o layout da minha apresentação, ó, a forma como vou apresentar os valores, né, do meu slide específico, eu posso colocar aqui. Posso inserir novos slides. Existe também um conceito de animação, né? Eu posso colocar uma animação durante a apresentação. A gente vai detalhar isso nas aulas seguintes, tá bom? Como colocar animação, como inserir alguns objetos também, né? Então a gente pode colocar alguns objetos. A gente vai ver esses detalhes mais na aula do Impress, né? Que vai ser uma aula só sobre criar apresentação, onde vocês também vão ver dicas de como criar a apresentação mais enxuta, né? Deixar uma apresentação mais organizada, né? Um formato mais profissional. Bom, no geral é isso, tá? O Google Apresentação vão ter essas funções, como o tema, né? O layout, que é do slide, e posso colocar aqui o nome do mesmo jeito, ele já sugere o nome aqui baseado no título, informática básica, e ele já vai vir para cá, né? Vai vir pro meu Drive. Então aqui dentro, ó, eu posso ir criando minhas aplicações, meus arquivos, né? Tanto planilha, Docs, PowerPoint, tudo está aqui. E vocês vão poder ver essa mesma aplicação lá no celular de vocês, tá bom? Tudo isso é possível. Aqui, por exemplo, tem a transição. Eu posso escolher uma forma de transição. Vou colocar um exemplo aqui simples, só para a gente poder ver. Ó, vejam que de um slide para o outro, ó, ele mostrou uma animaçãozinha, né, uma transição. Existe animação dentro dos componentes aqui. Existe o conceito de slide mestre.
A gente tem como colocar, alterar esse formato do tema, né, que está ligado lá ao slide mestre. A gente vai aprender como editar o slide mestre, colocar número de página, personalizar essas cores, né? Então vocês vão poder criar o tema da forma mais adequada. Tudo isso a gente vai ver mais na frente.